Nesta manhã, eu quero convidar você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, a abrir o texto da palavra em Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. O tema desta manhã é De frente com o inimigo. Este é o nosso tema e eu quero pensar com vocês, à luz das Escrituras, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve dizendo: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, diz Paulo. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pedimos ao Senhor, Pai querido, que fale conosco nesta manhã e fale poderosamente ao nosso coração. Nós estamos aqui com a nossa mente aberta, nosso coração receptivo para receber essa semente preciosa da Tua palavra. Que seja assim, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Amém. Olha, nesta série de mensagens, nós já vimos que o mal existe, é uma realidade e ele nos ataca. Você, mesmo não querendo acreditar nisso, ou não querendo pensar neste assunto, o mal continua existindo e continua te atacando. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, ou seja, este mundo que nós vivemos está debaixo do domínio de forças malignas. E a Bíblia diz que Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Há forças, então, malignas, há forças espirituais malignas que tentam governar a terra. E essa demonização maligna tem uma hierarquia. E Paulo fala desta hierarquia. No versículo 12 ele diz que há principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma coisa que nós já aprendemos e já vimos nessa série é que quando nós entramos na vida cristã, nós entramos numa batalha. E não é uma briga simples. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, no versículo 10 de Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós não tivermos a força do Senhor, meus irmãos, nós não iremos vencer esta batalha. Nós precisamos entender que esta guerra nós não lutamos com as nossas próprias forças. Então não tente lutar com as tuas próprias forças e com as tuas próprias capacidades, porque você vai perder. O único que pode nos dar força para vencer essa batalha é o Senhor. E há uma promessa. Há uma promessa para aquele que entregou a sua vida ao Senhor e está nas mãos dele. Esse recebe vitória no nome de Jesus. Esta é a promessa. Mas se nós estamos numa batalha, nós precisamos conhecer, claro, o nosso inimigo. Como é que este inimigo se apresenta?
e também sabermos com quais armas nós iremos enfrentar este inimigo. E hoje eu queria falar com você justamente sobre isso. Quais são as armas disponíveis para enfrentarmos este inimigo? Vamos falar sobre o enfrentamento espiritual. Como é que nós vamos, então, agora, enfrentar o mal? Semana passada eu falei das armas de Satanás. Quais são as armas que ele se utiliza para nos derrotar? Hoje eu quero mostrar para vocês quais são as armas disponíveis que estão à nossa disposição para enfrentarmos o mal. Agora, para nós enfrentarmos o mal, nós precisamos de revestimento. Se nós formos para a batalha espiritual sem este revestimento, nós perderemos. Nós seremos derrotados. Mas quais são as armas que estão à nossa disposição para esta batalha? Quais são? Nós vamos ver aqui as armas do Senhor. O apóstolo Paulo aqui aponta quais são as armas que nós podemos enfrentar o nosso inimigo nesta batalha. Se você quiser anotar, faça isso. O próprio texto já descreve, já mostra, Paulo mostra para nós, mas anote. Primeiro, Paulo diz, o cinto da verdade. A primeira arma do Senhor à nossa disposição é o cinto da verdade. Naquela época, o soldado, era muito comum o soldado, ele colocar por baixo da sua roupa uma túnica longa. Isso era muito comum. Mas como é que um soldado poderia correr com esta túnica comprida, longa? Então veja bem, quem trazia a túnica para a posição correta de liberdade de movimentos era o cinto. Era o cinto que dava esta mobilidade. O cinto dava mobilidade ao soldado, para que ele pudesse se movimentar, para que ele pudesse correr. Então, o que significa o cinto da verdade? A Bíblia diz, a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e vocês terão mobilidade. E conhecereis a verdade, e vocês terão mobilidade. Uma pessoa que anda com o cinto da verdade, que a verdade está na sua vida, que a verdade está nas suas palavras, que a verdade está nas suas atitudes, é uma pessoa livre. Agora, uma pessoa que vive na mentira é uma pessoa que está presa. E Paulo aqui estava dizendo que o que nos liberta é a verdade do Senhor e nós devemos, então, andar nesta verdade. Andar na verdade do Senhor. Andar na verdade. Agora, andar na verdade, o que significa? É ser autêntico. E autenticidade não é a mesma coisa que impecabilidade. Não. Porque você até pode vir a pecar, mas aquele que recebeu um novo coração, aquele que realmente nasceu de novo, quando ele erra, ele se entristece diante do Senhor, ele volta para o Senhor arrependido, ele pede perdão e ele muda a rota, muda a atitude. Ser autêntico é ser transparente nas suas fraquezas, é ser uma pessoa que a sua palavra vale mais do que um papel, um documento assinado. Ou seja, com ele é o sim, sim, o não, não. O autêntico, ele aplica a palavra de Deus em todas as situações da vida. No seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Então, meu irmão, minha irmã, ou você vai cingir os seus lombos com o cinto da verdade e ser uma pessoa honesta e transparente, ou você não pode andar em libertação. A liberdade de uma pessoa depende da verdade. E todo o processo de libertação na vida de alguém começa como? Começa com a verdade. Ninguém pode ser liberto de um vício comportamental se não primeiro assumir a situação, assumir o seu erro
e clamar a Deus por misericórdia e para que haja uma transformação real na sua vida, na sua mente, no seu coração. E é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Então aqui está a primeira arma do Senhor. É o cinto da verdade. Paulo continua descrevendo estas armas. E agora ele fala sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça, o colete. É o colete, a couraça protegia os órgãos vitais do soldado. E Paulo aqui estava dizendo que a nossa couraça, o nosso colete não é feito de fibra. O nosso colete é a justiça. A nossa couraça é a justiça. O que é que te defende quando acusam você? Hein? Porque todos nós seremos caluniados. Todos nós seremos acusados. Todos nós seremos difamados. Mas o que é que nos defende, meus irmãos? O que é que nos defende? É uma vida de justiça. Há uma história muito interessante. Diz que quando o filósofo Platão ele encontra o seu discípulo, e o discípulo estava indignado. E ele dizia a Platão: mestre, eu estou sendo caluniado. Estão falando a meu respeito, mestre. Mancharam a minha vida com palavras mentirosas. E aí Platão, ele deu a seguinte resposta ao seu discípulo. E ele disse assim: meu filho, viva de uma tal maneira que todos vejam que o que disseram ao seu respeito é mentira. Viva assim. Então você não precisa dizer nada. Ficar se justificando. Não, nada. Mas a sua vida precisa ser de tal forma que as pessoas elas cheguem à conclusão natural de que tudo aquilo que falaram ao seu respeito, as mentiras, difamação, calúnia levantadas contra você, nunca foram verdadeiras. Isso é uma vida que anda na justiça. Isso é uma vida que anda na justiça. Agora, uma vida que anda na justiça, uma vida na justiça, é uma vida que compreende o caráter de Deus e também imita o caráter dele. Nós temos que ser e também pedir a Deus para sermos pessoas justas nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nos nossos negócios. Mas há um outro aspecto também muito importante, que eu quero mencionar para vocês, que fala da justiça. Quando a Bíblia fala da justiça, nós não podemos perder a dimensão da justiça social. Esse é um ponto extremamente importante, a justiça social. Porque, veja, viver o Evangelho, ser profeta de Deus, cumprir o ID de Jesus, é também alcançar as instâncias da sociedade. Ah, meus irmãos, a igreja precisa urgentemente levantar a bandeira da justiça, porque há minorias sendo oprimidas. Vocês sabem disso, há uma discriminação ao negro, ao pobre. Olha só o que nós estamos assistindo nesses dias. Vocês têm acompanhado os noticiários. Há uma discriminação ao negro, ao pobre, a pessoas que hoje estão sendo humilhadas. Pessoas que estão sendo esmagadas na sua estima, produzindo sentimentos horríveis, produzindo tristeza, complexos, marcas e todo tipo de miséria. E a igreja hoje precisa se levantar como uma voz profética, proclamadora, denunciadora, anunciadora. Porque, gente, a profecia é denúncia. Isso é profecia. É denúncia de pecado social, inclusive. É denúncia de pecado social. Nós não podemos compactuar com pecado social e nós não podemos ficar quietos.
Nós não podemos nos calar diante do quadro que nós temos assistido na nossa nação e no mundo todo. Ah, meus irmãos, a igreja do Senhor precisa ser portadora da justiça em todos os aspectos, em todos os níveis. O evangelho precisa impactar a nossa cidade. E nós cremos assim, ele vai impactar. Vamos proclamar este evangelho para que traga um impacto sobre a nossa cidade. A igreja, meus amigos, tem que ser uma voz de denúncia, tem que falar contra tudo aquilo que realmente está errado, que é pecado e que esmaga o homem na miséria. Esse é o papel da igreja. Nós não fomos chamados para ficarmos alienados. Não. Escondidos dentro dos templos, sentados apenas ouvindo bons discursos, participarmos de orações, cantarmos cânticos. Ah, meus irmãos, a igreja tem que ter essa voz de denúncia. Tem que denunciar, falar contra tudo aquilo que está errado, meus amigos, meus irmãos. E olha, e ainda que você venha a ser até prejudicado lá no seu trabalho, por você denunciar coisas que estão erradas, porque você deve fazer isso no seu trabalho, Deus quer que você seja ali, um agente social, e não compactue com injustiça, com coisa errada, mas que você denuncie. E mesmo que se isso coloque em risco o seu trabalho, meu irmão, minha irmã, você não precisa temer. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O Senhor vai cuidar de você. Agora, é interessante porque tem gente que pensa que se vence uma batalha espiritual batendo o pé no chão. Se vence batalha espiritual gritando com Deus, dando ordem para Deus, determinando coisas para Deus. E olha, ou então ainda tem gente que pensa que para vencer batalha espiritual é gritar com o diabo. Ou até mesmo fazendo sessões de exorcismo, fazendo movimentos com o corpo. Todos esses estereótipos para impressionar. Isso é impressionismo. Isso, meus irmãos, isso é um grande engano. Inclusive tem pessoas que pensam que são elas que conseguem expulsar os demônios. E quem expulsa demônios não são pessoas. Quem expulsa é o nome poderoso de Jesus. Aleluia. Para vencermos esta batalha, meus amigos, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Eu tenho a plena convicção de que o que vai fazer uma pessoa vencer essa batalha é a sua postura, é a sua vida, é a sua integridade. O que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa e dar vitória a esta pessoa, ela ter nos seus lombos a verdade, o cinto da verdade, mas também ter a couraça, ter no peito esta justiça. Amém. Mas continuando, Paulo aqui vai mostrando para nós as armas do Senhor. Qual é a terceira? Ele fala dos pés calçados com o evangelho da paz. Os pés calçados com o evangelho da paz. A última coisa que o soldado colocava eram os seus sapatos. E quando ele colocava os sapatos, o que significava? Que agora ele estava preparado. Agora ele estava pronto. Agora ele estava apto. Pronto a ir para a guerra. E Paulo aqui está querendo dizer que nós precisamos estar prontos, preparados, aptos. E por onde a gente for, nós temos que levar agora este evangelho da paz. Levar o evangelho da paz. Então, a casa que você entra, a empresa que você trabalha, a faculdade que você frequenta, você tem que levar este evangelho. Levar o evangelho não é carregar Bíblia na mão. Tem gente que carrega a Bíblia na mão, mas não tem Bíblia no coração. Tem gente que carrega a Bíblia embaixo do braço, mas não carrega a Bíblia na vida. Então não faz o menor sentido. Levar o evangelho é viver e se comportar de acordo com o evangelho. Isso significa o quê? Que onde eu for, onde eu entrar, onde eu estiver,
eu vou agora levar este evangelho, eu vou ser este evangelho, eu vou viver este evangelho. E olha, e isso tudo tem que ter a conotação de paz. Tem que ter a conotação de paz. E como é bom, né, gente, quando nós estamos perto de pessoas que exalam paz. Não é verdade? Não é agradável você estar com alguém que transmite, que exala paz nas palavras, no toque, no abraço, no sorriso. Como é bom, gente. Agora, por outro lado, tem gente que quando chega perto da gente, a gente quer se afastar. Porque essas pessoas, elas trazem peso, chateação. Você sabe que quando essa pessoa chega, ela vai trazer problema. É confusão, é maledicência, é jogar irmão contra irmão. E aí a gente logo quer se afastar desse tipo de gente. É aquela figura de que quando fulano chega, a gente está numa roda de amigos. E quando fulano, que a gente sabe que cria confusão, está chegando, a gente logo diz para os amigos, olha gente, vamos cada um para um lado aqui, porque chegou o problema. Esse fulano vai trazer confusão. Ah, meus irmãos, mas nós temos que ter um comportamento. Nós temos que ter uma fala que produza paz. Quando nós formos falar com alguém, a gente precisa produzir paz e não ira. Produzir tranquilidade e não nervosismo, que a nossa fala, meus irmãos. Olha, aqui na nossa fala o Senhor nos deu uma unção tão poderosa, mas tão poderosa, em que na nossa comunicação seja uma comunicação de paz. Que ao você falar com alguém, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus vizinhos, com os amigos de trabalho, que a sua fala transmita paz. Glória a Deus. Eu fico pensando, né, meus amigos, quantas pessoas vivem em guerra uns com os outros porque a sua comunicação não é de paz. Essas pessoas vivem em guerra uns com os outros porque é comunicação de violência, é de agressão, é de crítica. E nós precisamos aprender a levar em todos os momentos de diálogos da nossa vida, precisamos aprender a levar a paz, que seja assim no seu relacionamento com o seu cônjuge, que seja assim no seu relacionamento com a sua família, com os seus filhos, com o seu patrão, com os seus funcionários, com os seus irmãos, com os seus amigos, que as pessoas olhem para nós e vejam uma diferença na nossa vida. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Por isso Paulo está dizendo aqui que nós devemos levar em nossos pés o Evangelho e a paz do Senhor. E que seja assim. Mas ele continua aqui, descrevendo essa armadura. E agora Paulo, ele está falando sobre o escudo da fé. Sobre o escudo da fé. Paulo está agora falando para nós. Porque, olha só, haviam dois tipos de escudos. Um que era pequeno e redondo. E um outro que era grande e quadrado. E Paulo aqui está se referindo não ao pequeno, mas ao grande e quadrado. Este grande quadrado era o escudo que apagava as flechas incendiárias, que eram utilizadas na época para incendiar as casas, os locais, as pessoas. Eram lançadas essas flechas para atingir locais e incendiar esses locais. Agora, a única coisa que apagava essas flechas incendiárias eram esses escudos. O escudo grande e quadrado que tinha nele uma constituição diferente. E Paulo aqui está dizendo o seguinte. Paulo está dizendo que nós iremos receber essas flechas incendiárias. Os dardos inflamados de Satanás, do inimigo contra a nossa vida. Agora veja bem, o diabo não pode tocar em você. Se você nasceu de novo, se você já é uma nova criatura, o diabo não pode tocar em você. Mas ele lança à distância essas flechas inflamadas na tua casa. Ele lança essas flechas inflamadas lá no teu trabalho, na sua vida. E com isso ele vai plantando incêndios. É isso que ele vai fazendo.
vai plantando aqui, incêndio aqui, outro ali. Quando você vê, a sua casa, ela está incendiada emocionalmente, incendiada espiritualmente. Olha, o teu trabalho, a tua vida está um inferno. E por que isso, gente? Sabe por quê? Porque Satanás ele fica lançando as suas flechas incendiárias. É o que Satanás faz. E Paulo aqui está nos ensinando, e ele está dizendo que só há uma maneira de você enfrentar as flechas incendiárias do diabo. E qual é a maneira? É com o escudo que cobre o corpo todo, e esse escudo é o escudo da fé. Ah, meus irmãos, é com a fé que a gente vence a tentação e apaga esses dardos inflamados de Satanás contra a nossa vida. É com a fé. E o que é a fé? Fé é confiança. Fé é convicção. Fé é certeza nele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente só consegue se aproximar de Deus é pela fé. Você só apaga essas flechas incendiárias do diabo é confiando em Deus. Confiando no Senhor, porque Ele é a nossa defesa, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, no momento da tribulação. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Mas há uma continuação aqui no texto. E agora Paulo fala sobre o capacete da salvação. O capacete, então, agora cobria a cabeça do soldado. Mas o capacete também identificava o exército ao qual aquele soldado pertencia. E Paulo aqui estava dizendo que na nossa cabeça tem que ter esse capacete da salvação. Tem que estar o capacete da salvação. Em outras palavras, só a nossa salvação em Cristo Jesus protege a nossa mente, meus irmãos. Só a salvação nele. Olha, o maior campo de batalha de Satanás contra a nossa vida é justamente na mente. É aqui, meus irmãos. É jogando flechas. É fazendo você desconfiar de Deus. É fazendo você duvidar das promessas de Deus. É fazendo você tirar conclusões em relação às situações, em relação às pessoas. É fazendo com que você julgue as pessoas. Ele trabalha aqui na mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa mente ela precisa ser renovada. Lá em Romanos 12, versículo 2, Paulo fala isso: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada todos os dias em Cristo Jesus. É um renovar diário, meus irmãos. Uma pessoa que tem o capacete da salvação, essa pessoa está protegida. Essa pessoa, ela se defende, porque vem os pensamentos ruins, porque há pensamentos que nós não conseguimos evitar, é óbvio. Mas quando surgem os pensamentos ruins, logo ele consegue jogar fora. Essa pessoa consegue pensar nas coisas que são do alto, e não nas coisas terrenas. O capacete da salvação é a proteção da sua cabeça. Aleluia. Agora, veja que a salvação que Cristo nos deu é uma salvação ampla. Porque não é, veja bem, não é uma salvação apenas para a vida eterna. Não, mas é uma salvação para aqui, para o hoje. Aqui e agora. Ele salva a nossa mente. Ele salva a nossa vida por completo. E quando você anda com o capacete da salvação, você tem uma identificação. Você está identificado como soldado de Jesus, como um filho amado, como um filho precioso de Deus. Mas esse capacete também nos identifica como perdoados pela graça. O capacete também nos identifica como perdoados pela graça. Veja, o que é que o diabo mais gosta de fazer? É lembrar você dos teus erros passados,
das coisas que aconteceram na sua vida. Ele é, não se esqueça, ele é o acusador. Ele é o nosso acusador. Mas nós podemos dizer nesta manhã, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, Deus pegou os nossos pecados, e a Bíblia diz que Ele lançou no mar do esquecimento, e deles o Senhor não se lembra mais. Aleluia por isso, glória a Deus. E quando o diabo quiser te lembrar do seu passado, você pode lembrar o futuro dele. Porque do seu passado, você já foi perdoado pela graça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É verdade, mas o futuro do diabo é condenação eterna. Ah, meus irmãos, o Senhor faz de você um mais que vencedor. O Senhor faz de nós vitoriosos. Então, colocar o capacete da salvação é andar agora de cabeça erguida. E não de cabeça baixa. Porque nós somos perdoados. Nós somos regenerados. Nós temos a salvação pela graça. E hoje nós somos mais que vencedores, nós somos conquistadores e triunfadores para a glória de Deus. Então não ande você, meu irmão, minha irmã, não ande mais de cabeça baixa, porque soldado de Jesus não anda de cabeça baixa, mas anda de cabeça erguida. Glória a Deus. E digo mais, e não há demônios que podem te acusar dos seus pecados do passado, porque hoje você foi lavada no sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Então não há mais condenação, dizia Paulo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor morreu na cruz. Ele se fez pecado por nós. Pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. E agora o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E por último, Paulo fala sobre a espada do Espírito. A espada do soldado era grande. Espada de 2 gumes, que cortava dos 2 lados. E Paulo agora compara a espada, essa espada, com a palavra de Deus. Pergunta a você, você tem valorizado a palavra de Deus? Você medita nesta palavra? Você ama esta palavra? Uma das coisas que eu peço ao Senhor é que Ele me dê amor por esta palavra. Eu não posso caminhar a minha vida diante de uma batalha sem a espada. Senão eu vou ser derrotado. Sabe, nós temos que pedir a Deus este amor pela palavra. O problema é que nós não temos a espada nas nossas mãos. Temos fraquejado e temos sido derrotados muitas vezes porque nós não temos essa espada nas nossas mãos. Nós temos abandonado as Escrituras. Ai, meus irmãos, como isso é triste. Nós temos que ter comunhão com esta palavra todos os dias da nossa vida, porque é a palavra que vai fazer diferença na nossa vida. Ela é o alimento. Ela que faz diferença na nossa vida e nos nossos dias. É a palavra de Deus que vai fazer a diferença, inclusive no seu lar, na sua casa. Você sabe que muitas pessoas, elas ficam buscando profecias de esquina. Deixa eu te alertar uma coisa muito importante, meu irmão, minha irmã. Profecias que não estão na palavra não são profecias de Deus. Não vem de Deus. E se está na palavra, se é profecia que foi dita, ela está nas Escrituras, então olhe para as Escrituras. Você não precisa ir atrás do irmão ou da irmã profetiza. Olhe você nas Escrituras. Ah, mas Deus pode usar alguém? Claro que Ele pode. Deus usa a nossa vida, Deus usa quem Ele quiser. Deus sempre usou os seus instrumentos ao longo da história da humanidade. Inclusive, Deus usou uma mula para falar. A Bíblia diz que Deus pode usar até uma pedra, porque se nós não clamarmos, até as pedras vão clamar. Deus usa quem Ele quiser, o que Ele quiser, aonde quiser, do jeito que quiser, no tempo que quiser. Ele é soberano. Isso não é um problema com Deus. Deus usa os seus instrumentos. Deus usou mula e Ele continua usando, usa até bezerra. Deus usa a nossa vida. Sabe, meus irmãos, eu não tenho dúvida disso. Essa não é a questão. Deus pode usar alguém? Pode. Mas deixa eu te falar algo importante.
Você tem a palavra de Deus à sua disposição. Você tem um Espírito Santo que habita em você. Aleluia por isso. Então, Ronaldo, por que eu não tenho revelação? Sabe por que a gente não tem revelação, irmãos? Porque a gente não busca. Porque a gente não mergulha nas Escrituras. A gente prefere ir atrás de respostas fáceis. A gente prefere ir atrás de cartomantes evangélicos. Ou cartomantes gospel, como você preferir. A gente prefere. Mas nós precisamos ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus pela palavra. Porque o Senhor diz, aqui eu quero falar contigo. Quero falar com você através da minha palavra. O Senhor quer falar com você, meu irmão, minha irmã. Busque revelação na palavra. Vamos ouvir a voz de Deus pela palavra. A Bíblia diz, Hebreus 4:12. Anote aí, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É o que diz Hebreus 4:12. Gente, quando nós meditamos nessa palavra, quando a palavra é lida, ela vai discernir a intenção do nosso coração, se está certa ou errada. Ah, meus queridos, nós precisamos nos voltar à palavra, porque a palavra traz proteção. A palavra, ela protege, ela defende. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra que nos livra do pecado, ela nos afasta do pecado. O pecado nos afasta da palavra. Mas a palavra nos afasta do pecado e nós precisamos amar esta palavra, precisamos meditar nesta palavra, precisamos viver esta palavra, precisamos cantar esta palavra, nós precisamos exaltar a palavra de Deus. Essa palavra é que vai gerar fé no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ela vai fazer a diferença. Eu quero concluir com vocês, para nós participarmos agora da ceia do Senhor. Eu quero concluir dizendo que tem uma boa notícia para você. Há uma boa notícia. A boa notícia é que nós temos à disposição, e Paulo mostra para a gente, nós temos todos os recursos. Nós temos todos os recursos necessários para nós vencermos esta luta, que não é contra carne e sangue, mas é contra Satanás e seus demônios. Então hoje nós vimos, e Paulo mostra, quais são os instrumentos, o que é que nós temos à nossa disposição, quais são os recursos para esta batalha. E Paulo então, ele diz, cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Em meio a essas batalhas, Cristo nos garante sermos mais que vencedores. E eu quero encerrar aqui, citando um cântico de um amigo querido nosso e pastor Ademar de Campos. Ele diz, a vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com o seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa. Aleluia! Com o sopro de sua boca, sim, destruirá. E o inimigo anticristo que não resistirá, Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor garante a nossa vitória também. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar.
for por onde ele andar, no seu monte santo, um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará, dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará, dominará. O inimigo anticristo não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei